fazer a afirmação que vou fazer nesta altura, e sei que era complicado pensar e conseguir, porque conseguir outro tipo de situação, que isso implicaria, de facto, o papo que não foi obtido. O diretório tinha o Presidente da República, tinha o Primeiro-Ministro e tinha o Comandante do COPCOR. Mas quando o facto de eu lá não estar, a maior parte da força do Exército não estava lá. Porque eu era só capitão, é um facto. No entanto, tinha uma ligação aos oficiais que tinham feito o 25 de Abril, aos capitães que tinham feito o 25 de Abril e que estavam nas unidades. Mesmo alguns que estavam contra mim, aqui o caso do meu amigo António Rosado Luz, mas a ligação que existia entre nós era de tal maneira que eu, enfim, talvez seja uma botada dizer isto, mas eu acho que tinha mais poder militar na altura do que eles todos juntos. Não comandava nada, mas era capaz de manobrar mais do que eles todos juntos. Bem, e isso inviabilizou, pelo menos permitiu-me boicotar a capacidade que eles tiveram, com que eles ficaram. O que é facto é que o diretório ficou constituído e na sua história apenas toma uma decisão, que é a decisão de expulsar do Conselho da Revolução os 9 membros que mais tarde, na sequência disto, vêm a elaborar um documento, o documento dos 9. Portanto, é a única decisão concreta, formal, que o diretório assumiu, foi a expulsão desses 9 elementos, expulsão que é evidente que não foi aceita. Expulsão ou suspensão? Expulsão do Conselho e com ordem de apresentação nos ramos, porque tinham deixado de pertencer ao Conselho da Revolução. Foi assim, não tenho dúvida, descrevi-o, está escrito no livro da Resistência do Gomes Mota, porque ele pediu-nos para nós escrevermos um episódio e eu escrevo o episódio que lembro, é precisamente este, em que o Costa Gomes, na sequência da nossa reunião no gabinete do Fabião, e que combinámos a reunião para o dia seguinte do Conselho de Revolução, nos aparece o Costa Gomes sozinho a dizer que vocês estão expulsos do Conselho, o Conselho decidiu expulsá-los, portanto vocês regressem aos Estados-Maiores do Ramos, apresentem-se nos Estados-Maiores, porque deixaram de pertencer ao Conselho. É na altura que eu lhe pergunto se ele tem a noção do que acaba de nos transmitir, que aquilo significa uma declaração de estado de guerra, que a partir dali estávamos em guerra e, portanto, pronto, nós deixámos de participar nas reuniões do Conselho de Revolução, mas enquanto o Conselho de Revolução menos continuou a reunir, apoiou o 5º Governo, etc., etc., nós nos reuníamos com outros elementos, nomeadamente no sótão do Gomes Mota, e, enfim, ficámos separados naquela altura. Próximo do sótão do Guterres. Não, o sótão do Guterres... O PS sempre teve, o Gomes Mota já faleceu, era um camarada nosso, grande dirigente do PS, e o PS... Nunca foi do PS? Não, fui eu. E então, o PS normalmente conspira nos sótãos. Não, o Gomes Mota nunca foi do PS, que eu saiba. Portanto, talvez tenha... Não, era do PC. Não, talvez tenha inscrito no partido... Do DP. Não. Então, e tu também eras do DP? Não, nunca fui. Então, pronto. Mas nem votei no DP. Então aceita. Nem votei no DP. Aceita que o Gomes Mota talvez tenha inscrito no PS, não foi Olha, a vida dele. a única pessoa da qual eu fiz parte da Comissão de Honra de Candidatura foi do Mário Soares. Vê lá. Bom, vê lá. Bom, mas, portanto, o que é facto é que a situação começa-se a agudizar. E cria-se uma situação, eu tenho tido esta discussão, nomeadamente aqui com o Martins Guerreiro, estávamos os dois na altura no Conselho de Revolução, fomos adversários e temos tido muitas vezes este tipo de discussão. Lembrando, e é evidente que cada um de nós mantém as suas convicções, provavelmente hoje menos agudas, mais elaboradas, porque melhor informadas,
mas a imagem que eu costumo dar é que começou a ser impossível dialogar dentro do Conselho de Eleição. Começou a ser impossível. E eu recordo-me, inclusivamente, de um episódio que a primeira vez que eu saltei dentro do Conselho de Eleição nesse aspecto foi que eu, um dia, numa reunião do Conselho, o Contreiras deu uma opinião sobre um assunto que eu já não me lembro qual é. A seguir eu intervim, dei uma opinião contrária e o Judas salta e diz: isso é divisionismo. Não é aceitável porque isso é divisionismo. Eu disse: calma aí, vamos refletir. Quem é que é aqui o divisionista? Sou eu que não concordo com o Contreiras ou é o Contreiras que não concorda comigo? Tu é que não concordavas com o Contreiras, que eu disse primeiro. E aí o Martins Guerreiro, que tinha um ascendente muito grande sobre eles, disse: ó Judas, aguenta aí, pá, tem calma, olha que não é bem assim e tal. Bom, mas de facto, eu costumava na altura dar o seguinte exemplo. Nós, várias vezes, tentámos o diálogo. E a situação era um pouco assim: bem, estamos em discussão sobre este ponto, temos que discutir, vamos lá discutir, para ver, vamos lá reunir, dialogar, para ver se encontramos uma solução. E do outro lado, normalmente diziam: sim senhor, eu aceito, mas ponho uma condição prévia. Então qual é? Eu tenho razão. É evidente que perante isso era absolutamente impossível dialogar. E quando a situação se agudiza, quando portanto, com estes casos todos que já referi, há a queda do quarto governo provisório, com o caso da República, depois da Renascença, com o caso da Intersindical, com mais uma série de casos. E se dizem, e o PAP tinha sido tentado e deu o que deu, nós manifestámos, junto do Presidente da República, pela oposição frontal e total à nomeação do Vasco Gonçalves como Primeiro-Ministro do 5º Governo Provisório. Ia-se formar um 5º Governo e era impossível, nós não aceitávamos de maneira nenhuma. O Vasco Gonçalves estava a tomar atitudes tais e tinha tomado atitudes tais precisamente dentro da teoria da vanguarda revolucionária, que nós não aceitávamos isso. E tentámos, junto do Costa Gomes, inviabilizar essa nomeação. A última tentativa que fizemos é feita por mim, portanto, uma série de conselheiros da Revolução estávamos reunidos no meu gabinete, no Restelo, e eu digo: aguardem-me um momento que eu vou ali à presidência falar com o Costa Gomes e já volto. Cheguei, disse-me ao jornal: preciso de meia hora, e estivemos 2h30 sozinhos a conversar, em que eu estive a pressioná-lo para ele não nomear o Vasco Gonçalves para o 5º Governo Provisório. E ele dizia: tem que ser, vai ser pouco tempo, são só 2 meses, mas tem que ser, não há condições para não nomear. Até foi menos. Tenho que nomear, foi menos, acabou por ser menos. Mas eu digo no jornal: não há condições, o senhor não pode nomear. Bem, e a situação é tal que eu, a certa altura, convenci-me que devia haver um problema de chantagem junto do Jornal Costa Gomes. Sobre o que eu não sei, mas convenci-me disso. E cheguei-lhe a dizer: meu jornal, se o senhor está sob chantagem, eu cubro. Seja o que for, eu cubro a chantagem. Portanto, dou-lhe a garantia absoluta de que o defendemos, seja qual for o assunto. O que o indignou bastante. Não lhe admito, não tem razão nenhuma. E eu digo: meu jornal, o senhor, para estar nesta atitude, só pode estar comprometido com qualquer coisa, porque tudo aponta para que não pode nomear o Vasco Gonçalves. Eu hoje, passados estes tempos, e já não é de agora, eu reconheço que na altura, naturalmente, se o Costa Gomes tivesse optado pela posição que eu defendia, tinha sido pior, podia ser a ruptura. Eu reconheço isso. E reconheço, passado este tempo todo, ao Costa Gomes uma capacidade de condução da situação e de análise e de conseguir conduzir as situações, que evitou rupturas e evitou depois, é o último trânsito, na minha opinião, a Guerra Civil. Vasco, só uma perguntinha. Poderia ter sido a ruptura por quê?
Porque, naturalmente, se o Costa Gomes não nomeia o Vasconcelos, as forças que defendiam a nomeação do Vasconcelos provavelmente eram capazes de ir para a ruptura. E, portanto, talvez tivesse um confronto que depois, mais tarde, se vem dar em 25 de novembro, talvez se tivesse dado logo naquela altura. Portanto, de outra maneira, não, mas... Portanto, não se dava e tu sabes que não se dava. Não. Até porque tu sabes que não se dava, até porque tu sabes como é que foi feito o 25 de novembro. Mas sabes que há muitas coisas que nos fogem ao controle. E, portanto, o que é facto é que o Costa Gomes decidiu nomear o Vasconcelos e diz-me nomeia, e eu saí de Belém, cheguei ao meu gabinete onde eles estavam à minha espera, vários conselheiros, virei-me para o Melo Antunes, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros na altura, e disse-lhe, tu desapareces e só me voltas a aparecer depois de teres escrito o documento que nós andamos a discutir há não sei quanto tempo. Temos que passar ao papel as nossas ideias e, portanto, vais fazer este documento e depois aparece. E eu não te volto a pôr a vista em cima. Eram aí cerca das 3 da tarde. O Melo Antunes foi para o Palácio das Necessidades, pedimos para irem mais 2 elementos a acompanhá-lo, o Mário Aguiar e penso que o Gomes Mota, depois de aí a partir das 7 começar a chateá-los que nunca mais chegava ao documento, eram cerca das 9 horas e o Melo Antunes, das 21, chegou novamente ao Restelo, ao meu gabinete, e trazia o documento e disse, pronto, está aqui o documento. E a minha atitude foi esta, está aí tudo aquilo que nós temos andado a discutir? Está, sim, senhor. Então faço questão de ser o primeiro a assinar, sou o primeiro subscritor. E assinei. Perguntaram, mas não lês? Não preciso. Neste momento é hora de agir e não de estar a ler papéis. Bem, conseguimos que o documento fosse assinado por 9 conselheiros e fomos a levar no dia seguinte o exemplar número 1 ao Presidente da República. E a conversa, enfim, é uma conversa que tem alguma coisa de kafkiano, porque o Presidente da República ficou indignadíssimo, disse que um documento daqueles a ser divulgado que era muito complicado, muito mau, usou, não tão de forma tão radical, mas a imagem que o Martins Agueiro depois usou, considerava que aquilo que era uma traição ao grupo que estava ali e nós íamos para a ruptura através de um documento. E eu fui-lhe dizendo, bem, o documento já não pode ser parado, porque já o pusemos a divulgar. Mas, passado algum tempo, estava-lhe a dizer, mas o senhor não nomeia o Vasconcelos e eu ainda paro o documento. Portanto, houve ali alguma confusão, ele manteve a nomeação do Vasconcelos e eu mantive a difusão do documento, que é distribuído e obtém rapidamente a adesão de oficiais na área dos 80%. Portanto, vamos dizer que dia mais ou menos? Dia 7 de agosto. 7 de agosto. Dia 7 de agosto. A difusão portanto, a escrita é no dia 6, a difusão é no dia 7. Bem,